Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tenente Renan Cruz e vamos dar continuidade à nossa aula, beleza? Hoje estamos na aula 6, falaremos aí de arquitetura e escultura renascentista. Pessoal, é o seguinte, hoje eu não estou aparecendo na imagem simplesmente porque estou sem a webcam, tá joia? E a webcam do meu computador realmente não vale nem a pena, né? Professor, meio feio, coloca uma webcam dessa, então misericórdia, Deus tenha piedade das nossas vidas, então optei por não usar o webcam, tá joia? Mas estou usando equipamento de som bacana, hein? Então vamos lá, espero que vocês gostem da aula e sigamos em frente, olha só. Arquitetura renascentista, vamos comigo. Nas aulas anteriores, até na aula passada na verdade, a gente colocou esse trecho aqui. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço baseia-se em relações matemáticas estabelecidas para que o observador compreenda a lei que o organiza, de qualquer ponto em que se coloque. Isso aqui só quer dizer, é um pedaço do livro, né? De que na Renascença, essa coisa desse afloreio pela razão, quer dizer que então as pessoas voltam a estudar, né? Ciência, a filosofia, a matemática, lógica, proporção, isso e aquilo, muita coisa acontece na Renascença, né? Esse afloreio científico. Então, toda a arquitetura também é pensada nesse modo, né? Para que se encontre e seja possível ver essas relações matemáticas, né? E toda essa, como você fala aqui, ó, o observador compreenda a lei que organiza aquele local. A gente vai falar disso um pouquinho. Na aula passada teve um vídeo bacana, né? Isso aqui é a terceira aula que a gente coloca. Porque se na Renascença se volta os conhecimentos aí, o estudo para a arte greco-romana, a ordem dórica e a ordem jônica, né? É o que manda na arquitetura, tá joia? O capitel coríntio, né? Tem gente que chama também de ordem coríntia, né? Então tem a ordem dórica, jônica e a ordem coríntia. Mas basicamente a diferença está pelo capitel. Mas vamos seguir adiante então. Olha só. A gente tem o Palazzo Medici, né? Medici Riccardi. A gente viu que na Renascença surgem os mecenas, né? Surgem as pessoas que trabalham no mercado, que começa a ter mais dinheiro. Então também tem os palácios, né? E como esse conhecimento todo, esse estudo todo sobre a arte greco-romana, esse palácio, né, Palazzo Medici Riccardi, ele não é aquele palácio gigantesco, imenso, ele é feito um pouco menor para caber na cidade, tá joia? Ele é um pouquinho menor para caber na cidade. E aqui a gente tem a fachada dele, eu coloquei aqui, ó, organização em 3 andares. Coliseu, porque a referência, né? A referência do arquiteto aqui foi justamente o Coliseu, em homenagem às 3 ordens. Eu coloquei a ordem dórica e jônica, mas chamo de 3 porque às vezes considera aquela ordem coríntios, né? E aí a gente vê essa evolução do primeiro a fachada mais simples, a segunda um pouco mais elaborada, né? E a terceira fachada mais elaborada ainda, tal como o Coliseu aqui em cima, por exemplo. Uma certa fachada mais simples, um pouco mais elaborada e bem elaborada. Beleza? Entendido até aí? Tá, então a gente já viu que é realmente o foco, né? A base de tudo é na arquitetura greco-romana. E dentro dele, a gente vê justamente o capitel, por exemplo, que a gente falou mais cedo, né? O capitel coríntio, parece meio que um cocá, né? A gente vê essas curvas nos arcos perfeitos, né? Beleza? Vamos seguindo adiante aí, pessoal. Olha só. O cara que projetou, né, esse palácio foi Filippo Brunelleschi. Tá joia? Mais conhecido como Brunelleschi mesmo. Brunelleschi, ele foi, diremos assim, que o cara, né, que deu esse início à arquitetura renascentista. Beleza? Então o que acontece? Ele fez aí a cúpula da catedral de Santa Maria del Fiore, tá bom? Olha só, a construção da Catedral del Fiore teve início em 1296, passando por vários arquitetos até ser terminada em 1369 por Francesco
talenti. Contudo, o espaço octagonal a ser coberto por uma cúpula permanecia aberto. E o que acontece? Essa capela, ela tem traços do gótico e tem traços da Renascença também, porque ela passou muito tempo para ser construída. Porém, quando ela foi finalizada, essa cúpula ainda não existia. Tem esse espaço octagonal, mas a cúpula não existia. Não tinha cúpula, então era desse formato aqui mais ou menos. Tá bom? Ela não tinha a cúpula ainda. Então o que aconteceu? Houve um concurso para a construção da cúpula. E o autor do projeto vencedor seria contratado para executá-lo. Então, como não tinha aquela cúpula maravilhosa, grandona, só tinha um espaço, quem ganhasse esse concurso executava o projeto. E aí, em 1419, justamente Brunelleschi venceu a disputa, né? E como se fala aqui, e as obras começaram no ano seguinte, 1420, e foram concluídas em 1436. A gente vê que muito tempo, né? 16 anos. É interessante que a gente vai ver muitas obras que duraram 3, 4, 5, 10, 15 anos, né? Aqui a gente enxerga só números, né? Ah, beleza, 1420, tá bom, né? Porém, é muito tempo. Convenhamos aí, né? Tempo demais. Mas por que esse tempo todo também, né? Essa cúpula é renascentista. Ok, a gente falou que na arte renascentista, quando se fala em renascença, a gente está falando do pensamento totalmente matemático, cheio de proporção, tudo bem pensado. A gente vai perceber aqui que a cúpula se encaixou perfeitamente. E assim, olhando assim de longe, ela não é muito diferente de uma cúpula gótica, né? Então tem gente que pergunta, como eu coloquei aqui, então por que essa cúpula, essa danada dessa cúpula grande, bonita desse jeito, é renascentista, né? E aí eu coloquei aqui, engenharia para construção. Ele precisou de uma engenharia muito boa para essa construção. 2, ele teve que criar máquinas para construir. Então assim, esse afloreio do pensamento acaba que o camarada criou algo absurdo, inovador na época e precisava criar máquinas para construir. A gente vai falando um pouco disso já. A construção é calcada na matemática. Então, ponto, né, crucial dessa cúpula, que é a mesma coisa. O camarada chegou num determinado ponto, ele consegue enxergar todos os ângulos, né? E a cúpula imensa que coube perfeitamente. Para chegar ao formato dessa cúpula, que de certo modo parece uma flor, né? Até porque em Florença, na cidade das flores, né? O camarada Brunelleschi tentou fazer alguns projetos. Então, por exemplo, esse primeiro aqui ele viu que não dava muito certo. Esse formato também viu que não dava muito certo. Mas essa foi a formatação perfeita para ele. Para que tenha essa sensação assim, de enxergar bem de todos os ângulos. Beleza? Esse aqui foi a melhor formatação que o arquiteto encontrou. Aí a gente tem aqui essa cúpula, né? A gente vai enxergar aqui esse espaço octagonal. Que aí ele fez a geometria, né? Quando se faz a geometria, acaba tendo centros irregulares devido a esse formato octagonal, né? Então acaba tendo aqui, como se fossem pontos irregulares, tá joia? A gente vai ver a construção dessa cúpula aqui então nos seus apoios, tá bom? Essas fotos eu tirei de um vídeo bacana que tá na referência, depois dá uma olhada se quiser, tá em espanhol, né? Então ela tem os seus apoios, né? Seus apoios verticais, pequenos apoios horizontais nas madeiras, né? E tem a separação também dessas separadores, como se fossem camadas, não vou dizer bem camadas, mas seções separadas, como se fossem anéis separados, tá joia? E aqui tá um exemplo dela como se estivesse um pouco meio que aberta. Então assim, ao período foi uma tecnologia muito grande, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas também tem um processo de construção dela, que o pessoal ia colocando o material, o tijolo, tudo mais, a madeira, meio que um
por cima do outro no formato, como eu posso dizer, não é tanto horizontal, mas como se fosse uma certa escadinha subindo assim, ó, né? Mas é isso aí. E aqui é o interior dela. Beleza? Maravilhoso. Bom, ao período foi uma evolução gigantesca, né? Foi muito top essa construção. A gente tem também aí a Capela Pazzi, né? Também pelo mesmo arquiteto, né? Mas é um prédio clássico, não tem cara de igreja, mas é uma capela, é uma igreja. O que acontece? Eu coloquei aqui, ó, mistura de Arco do Triunfo e Panteão Romano. É justamente a fonte do camarada, aí o arquiteto, o próprio artista plástico, todos eles, em geral, vai ser justamente a arte greco-romana. Então, assim, eles vão estudar a fundo, né? Eles vão estudar a fundo a arte greco-romana e vão referenciá-las. Então, essa aqui é como se fosse uma mistura de fato. A gente tem essa certa aparência do Arco do Triunfo, né? Arco do Triunfo é quando é usado para quando se ganha uma guerra, conquista territórios, tudo mais, se passa pelo Arco do Triunfo, né? Dessa coisa triunfal. E também do Panteão Romano, né? A gente vê pela formatação aqui embaixo, tem esse triângulo aqui, a gente vai enxergar aqui as colunas, né? A ordem Coríntios aqui, essa ordem e tudo mais. Então é meio que uma mistura de fato, tá joia? E aí dentro dela, né, as figuras são retratadas em medalhões, dando um certo destaque a essas figuras, mas também é um interior bem clean, bem limpo, né? E sua planta assim é praticamente quadrada mesmo, né? Super pequena, mas com uma cúpula redonda. Beleza? Aqui tem essa aqui de Donato Bramante, muitos chamam só de Bramante também, né? Que é o pátio da igreja de São Pedro. Bramante foi outro arquiteto brilhantesco, né? Michelangelo não gostava muito dele não, viu? Michelangelo não gostava muito dele não. Daqui a pouco a gente conta umas treta aí que teve, né? Mas desse Tempietto é interessante, né, a sua organização geométrica. A gente enxerga aqui como se fosse, de fato, retângulos sobrepostos, né, em posições diferentes, e uma semisfera na sua parte superior. Mas, novamente, a gente enxerga também essas colunas, né, e é isso aí. Vamos seguir adiante por causa do nosso tempo. Bom, a Basílica de São Pedro, né, é localizada aí na praça, né, de São Pedro, também é do Bramante. Ó, já recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. Bernini no final a gente vai falar mais para frente, né, que foi um camarada que acabou fazendo aí a colunata, né, que ficou muito bacana. O que acontece aqui? Antes de a gente falar de arquitetura renascentista, teve uma treta, diremos assim, nessa construção aqui, porque o Papa, né, o Papa Júlio II, se não me engano, né, ele era tipo quase que um pai aí para Michelangelo. Michelangelo, um escultor topíssimo, né? E o Papa falou assim para Michelangelo, eu quero que construa aí, faça esculturas, né, para o meu sepulcro. O dia que eu morrer, eu quero ter isso para mim. Tá bom. Michelangelo foi lá, ia fazer uma coisa gigantesca, tal, não sei o que. Foi para outra cidade. Ficou 8 meses pesquisando as melhores pedras e quando voltou, o padre tinha mudado de ideia e pediu para Bramante fazer essa Basílica de São Pedro, porque ao período, foi um pouquinho antes da Reforma Protestante, a igreja estava, as pessoas estavam passando, digamos que estavam passando fome, a igreja queria mostrar que ainda tinha poder e decidiu construir algo grandioso, né? E aí quando Michelangelo chega com essa pedra que ele ficou 8 meses escolhendo, já a gente fala mais de Michelangelo também, né? Aqui tá até Michelangelo, mas é Michelangelo. Acontece que ele ficou pé da vida com o Papa, porque o Papa falou assim, cara, você pegou essa pedra aí, mas putz, tá precisando ali na Basílica de São Pedro, ó. Vamos entregar para Bramante construir? Pois é. E aí, Bramante
foi construir o negócio aí, a Basílica de São Pedro. Eu não coloquei aqui o projeto original, mas seria como se fosse uma cruz grega, ou seja, uma cruz centralizada assim, não tenho como dizer aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar aqui mais ou menos. Uma cruz grega é mais ou menos assim. Você pega uma cruz aqui e aqui. E cada parte dessa cruz, cada ponta dessa cruz aqui, seria justamente essa Basílica de São Pedro aqui, ó. Do jeito que está aqui, né? Então cada parte seria o tamanho de uma igreja. Então seria uma construção gigantesca, que é o jeito que o padre Júlio gostava. Beleza? Que o padre não, o Papa, né? Mas vamos seguir adiante aí. Escultura renascentista. Então, voltando, Michelangelo e Andrea de Verrocchio são dois artistas que destacam nessas produções de esculturas nesse período, tá joia? Michelangelo, né, assim, um dos mais falados, até porque ele foi top de linha mesmo, né? Desde criança, assim, na verdade, ele foi apadrinhado, esqueci o nome do artista agora que apadrinhou ele. Naquele período você tinha mestres, né? Você recorria ao mestre, o mestre dava moradia, comida, tudo mais, né? E ensinava o seu discípulo. E Michelangelo, putz, na próxima aula eu dou mais informações, que a gente vai falar da Capela Sistina na próxima aula, e aí eu vou falar mais sobre ele. Verrocchio, top de linha também, vamos falar dele também na próxima aula, um pouquinho melhor. Ele foi justamente mestre de Leonardo da Vinci, mas teve umas coisinhas que aconteceu aí, que ele acabou escolhendo só a escultura mesmo, já a gente fala disso. Então Verrocchio, tem o Davi de Verrocchio, né? A escultura dele aqui, em bronze. E aqui chega aquilo que eu falei que ia falar com vocês, sobre o processo de cera perdida, porque como é que se faz uma escultura em bronze? Não é igual ao mármore, né? O camarada tem que usar um molde. Então vou colocar um vídeo curto e vou passando esse vídeo para acelerar um pouquinho, tá joia? Do processo de cera perdida. Eu sou o Roberto Masson, da Fundição Masson, e eu vou mostrar um pouquinho da nossa fundição em cera perdida, todo o processo. Aqui nós temos uma peça esculpida pelo meu irmão Renato Masson, escultor, e nós vamos passá-la para bronze. Então o processo inicial é fazer o molde da escultura. Então ele esculpiu em borracha. Depois criou o molde. Aqui está o molde da peça, em borracha de silicone. E posteriormente nós vamos tirar ela em cera. Então ele esculpiu a peça, criou o molde de silicone, e jogou a cera ali dentro e criou ela em cera. Em cera, com os canais de alimentação. Esses canais de alimentação é onde vai o bronze derretido. Oca. Agora nós vamos dar o prosseguimento e colocar material refratário por volta da escultura e por dentro, para posteriormente fazer a desceração. Então ele esculpiu uma peça, criou o molde, criou em cera, que a cera vai derreter, e vai colocar o material refratário sobre o molde de cera. Vou passar um pouquinho aqui, tá bom? Porque ele vai cobrir por completo, demora um pouquinho. Aqui, ó. Ao cobrir por completo, ele vai enterrar isso embaixo da terra, né? Enterrar, não tem como enterrar no céu, né? E vai jogar o bronze derretido. Vou passando aqui, ó. Aqui, ó. Derretendo o bronze, mais tal. Muito quente. Os canais de alimentação. A hora que ele coloca o bronze derretido, a temperatura é muito alta, por isso que fica enterrado, né? Acontece que ele vai derreter a cera e a cera vai se perder, por isso que o nome do processo é processo de cera perdida, né? Assim que se faz escultura em bronze. Vou adiantar mais um pouquinho aqui. Depois de ficar algumas horas, acho que na verdade dias secando, esfriando, ele vai tirar o material refratário. Pode dar uma pedida, hein?
E vai ter a peça então. Olha o barulhozinho chatinho. Em bronze. Então ele tem uma escultura em bronze. Isso aí. Aí, que show. Beleza? Esse é o processo de cera perdida. Bom, então assim que funciona uma escultura em bronze. O camarada faz a escultura primeiro, retira o molde, coloca em cera, depois joga o bronze, né, derretido. E aí ele vai assumir o formato, tá bom? E aí Verrocchio foi um grandíssimo escultor, né? Escola florentina, ou seja, essa galera aí, esse povo todo que ficava em Florença, onde se tinha uma grande evolução, né, monetária mesmo, em que se tinham pessoas para pagar, né? Porque se tem alguém que paga o artista, ali o artista vai evoluir bastante. E aí também temos o Davi de Michelangelo, né? Esse aqui de Verrocchio foi em cerca de 1473, 75. De Michelangelo acabou em 1504. Foi de 1501 a 1504, né? Está na Galeria de Belas Artes em Florença. O que acontece? São completamente diferentes. Aqui, o Davi de Michelangelo, aparentemente, parece até ser mais velho do que o Davi de Verrocchio. O Verrocchio coloca o Davi dele assim, mas tem gente que fala que parece até uma moça, uma menina, mas na verdade ele quer mostrar a juventude, né? De que Davi era um cara, uma pessoa nova, muito nova, e colocou a cabeça de Golias aqui, representando um cara bem mais velho, né? É interessante se a gente comparar aqui com Davi de Michelangelo, essa coisa de estudo da arte greco-romana. A gente vai observar que é praticamente a mesma coisa. Olha aqui. Ele também tem um apoio. A gente falou disso já em escultura romana há muito tempo atrás, que escultura romana tem um apoio. E esse apoio que a gente vê aqui, ele dá estabilidade, não esses apoios, né? E não se deixa a escultura se perder com o tempo, né? Então, assim, Michelangelo estudou muito a escultura greco-romana e também colocou seu apoio aqui. Agora, o que é interessante, ok, que Davi de Verrocchio é feito de bronze, retrata um adolescente ágil e elegante, em sua túnica delicadamente enfeitada. Já o Davi de Michelangelo, esculpido em mármore, apresenta-se como um desafio para quem a contempla. Por que esse desafio, né? Vamos comparar aqui. Se a gente pegar o Davi, por exemplo, de Donatello, 1408, né? Comparar aí com logo em seguida 432, o outro Davi de Donatello, já em bronze. Comparando também ao Verrocchio e por último ao Davi de Michelangelo, né? A gente tem aqui 408, 432, 75, 1504. O que acontece? A gente vai ver uma certa evolução, né? A gente vai perceber que aqui, por exemplo, Davi também representado bem jovem, né? Vestido e em cima da cabeça do gigante Golias. Logo em seguida, anos depois aí, quase 30 anos depois, Donatello representa Davi em bronze também em cima da cabeça de Golias. Tanto o de Donatello quanto o de Verrocchio tem essa coisa da juventude, de ser um menino, né? De ser uma criança, né? E precisa da cabeça de Golias para representar que esse menino, né, venceu Golias. Agora, o que é mais interessante é que de Michelangelo não tem essa cabeça. Não tem a cabeça de Golias aqui. Por que não tem essa cabeça de Golias? Olha que interessante. Michelangelo já foi um pouquinho mais além. Tá joia? Michelangelo não colocou um elemento como a cabeça de Golias para representar Davi, né? Que como se fosse o Davi tinha acabado de matar Golias. Ele colocou como se fosse uma situação anterior à morte de Golias. Então a gente vê como se ele estivesse concentrado, né? A pedra na mão, com essa espécie de estilingue pronto a atacar, né? Observando. Então foi um momento antes, beleza? Mas muitíssimo bem representado. E aí a gente vai observar esses detalhes, né? Desse Davi de Michelangelo. O olhar,
o quão detalhista ele é, até as veias nos detalhes da mão a gente encontra aqui. Então, toda a questão musculatura, toda a anatomia humana está muitíssimo bem representada aqui. Tá joia? Michelangelo realmente era um gênio, né? Ó, essa escultura estava destinada a ficar no alto da fachada da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença. Aquela catedral que a gente falou lá no começo, né, da cúpula e tudo mais, mas acabou sendo colocada em frente ao Palazzo, faltou um i aqui, Vecchio, e depois foi substituída por uma cópia. Hoje está na galeria da Academia de Belas Artes. O que acontece aqui? A cópia, né, dela, nessa praça, onde tem esse Palácio Vecchio, tá aqui. É interessante que tem aluno que fala assim: professor, é o seguinte, a mão do camarada aqui é mais alta, a cabeça é um pouco aumentada também, é de certo modo desproporcional. Isso tá errado, professor, acho que o cara errou aí, né? Outras pessoas falam assim: ah, a mão dele, como ele tava com a pedra na mão, era um cara forte para mostrar a força, diz que ele aumentou a mão do Davi para dizer que o Davi é forte demais, tal. Mas veja bem, ele estava destinado a ficar em cima da catedral, ou seja, lá em cima. Ele tem 4 metros, tá? Esse Davi tem 4 metros de altura. Ele ia ficar em cima da catedral. Ao ficar em cima da catedral, as pessoas olhariam de baixo. Ao olhar de baixo, na perspectiva, também isso foi muito bem pensado, na perspectiva de quem está embaixo, a mão de Davi tinha que estar um pouquinho maior e a cabeça também, para que a pessoa enxergasse de baixo de uma maneira mais real. Essa é onde eu mais acredito que seja mais provável, beleza? Porque assim, um cara como Michelangelo nem ia errar uma proporção não ia fazer uma coisa desproporcionada de propósito, jamais. Ainda mais estudioso como ele era, beleza? E seguindo adiante aqui, a gente tem Pietà, né? O que acontece? Pietà é uma outra obra de Michelangelo, muito top. Ela foi feita ainda antes de Davi, tá joia? E ele não tinha o costume de nem assinar assim as suas obras, mas essa aqui ele assinou. Ele tinha por volta de 24 anos de idade quando ele fez essa obra, ou seja, ele era muito novo. As pessoas não acreditavam que foi ele que fez, não, né? Ele até costumava falar assim que ele escolhia a pedra, ele conseguia enxergar a escultura que ele queria fazer já na pedra, e falava que não é ele que esculpia, a escultura já estava lá, ele só retirava sombras, né? Muito legal esse aí. E aí a gente pode observar os detalhes da técnica desse artista com 24 anos, né? Dos músculos, ossos de Jesus, do rosto de Maria. Então assim, tem gente que falou assim: pô, Michelangelo, mas você fez aí Maria, Maria representada como uma pessoa nova. Por que ela está representada como nova? Se Jesus tem aí seus 33, 34 anos, ela tinha que ter então aí, sei lá, uns 50, né? Mas ele quis representar justamente a questão da delicadeza de uma mulher jovem, né? É Virgem Maria, então quis representar a partir desse ponto, né? E é interessante que coloca a descida da cruz como algo solene também, né? Um momento único, assim, não necessariamente aquela coisa dolorosa, como é representado a descida da cruz em outras obras, né? Muito interessante essa obra aqui. E aqui, onde eu acabei de marcar, aqui é onde ele coloca a sua assinatura, basicamente feito por Michelangelo. Beleza? E essa obra realmente é riquíssima de detalhes e ela tem esse formato triangular, que a gente vai falar disso ainda quando a gente chegar na pintura, tá bom? E é top. E a última obra que a gente vai falar hoje é esse Moisés de Michelangelo, beleza? O que acontece com Moisés? Lá no começo da aula a gente falou aí que o Papa Papa Júlio II queria que Michelangelo construísse uma espécie, não sei se é sepulcro, né? Mais ou menos isso, queria que construísse uma espécie de sepulcro, o seu túmulo. E foi quando Michelangelo aí foi buscar aí as pedras, tá, babá, em outra cidade, babá. O que acontece? Michelangelo, no seu projeto para construir o sepulcro,
do Papa Júlio II, o Papa Júlio II gostava de coisas grandiosas. Então Michelangelo chegou com a ideia de fazer aí umas 43 ou 46 esculturas, né? E o Papa Júlio se amarrou, falou, cara, é isso mesmo, é isso que eu quero, tá? E foi buscar as pedras, aí aconteceu aquela coisa toda lá, com a Basílica de São Pedro, tal, bababá, né? Depois disso, quando Michelangelo voltou, né, que foi surpreendido com o uso dessas pedras que ele escolheu para fazer o túmulo do Papa, o Papa era muito amigo dele, Michelangelo ficou pé da vida e saiu de Florença, foi embora, né? E é isso aí. O Papa falou com ele, ele voltou e o Papa falou assim, faz o seguinte, então pinta o teto da Capela Sistina. A gente vai falar disso na próxima aula. E Michelangelo não gostava de pintar, ele não foi o exímio pintor, ele foi um exímio pintor sim, mas ele não gostava de pintar, ele era muito melhor na escultura. Quando ele terminou a Capela Sistina, depois de muito tempo, por volta de 1513, como está ali aqui, 1513, 1515, ele queria voltar a fazer aquele projeto inicial, né? E aí ele esculpiu então Moisés, uma daquelas milhões de esculturas que ele queria fazer, das 46, para o sepulcro aí do Papa Júlio II. O problema é que o Papa em 1513 chegou a falecer, então ele acabou fazendo somente essa escultura das 46, né? E a igreja não quis, achou desnecessário ele trabalhar e fazer as outras esculturas a mais, né? E assim, infelizmente, ele não fez. Essa escultura ficou show de bola, né? Dizem que ao terminar essa escultura ele falou, por que não falas, né, do tamanho realismo que é essa escultura? Ele procurou representar Moisés a partir de seus estudos bíblicos ali, né, como se fosse uma representação mais real possível. E essa é a nossa última escultura de hoje. Beleza, pessoal? A aula foi um pouquinho rápida, né, porque está sendo rápida mesmo. E na semana que vem a gente começa então a falar aí de desenho, tá bom? E aí a gente vai separar a partir do desenho em períodos. Aqui a gente tem 1500, teve algumas obras de 1499, né, de 1400 e pouco, né? A gente tem o início da Renascença ali, né? E tem os meados dela e o ponto auge da Renascença. O ponto auge da Renascença é por volta de 1500 ali, que é o 500 que se fala, né? O 400 também, tá bom? E 300, vou até conferir isso direito. Mas esses nomes é o início, meio e o ponto auge da Renascença. A gente vai enxergar esses pontos a partir de semana que vem, quando a gente falar de pintura, a gente vai falar dessa evolução por cada década, tá joia? Bom, é isso aí. Próxima aula a gente fala um pouquinho mais de Michelangelo, falar um pouquinho de Leonardo da Vinci e muita outra galera aí. Pessoal, valeu, muito obrigado, espero que tenha gostado da aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição e bons estudos. Valeu, tchau, tchau!